Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E esse episódio é mais um do curso de Direito aqui da Uniasamaz. E você já sabe, no nosso episódio, além de a gente discutir bastante, alguns aspectos jurídicos importantes, relevantes, atuais, a gente busca também valorizar a música paraense. Portanto, a gente pega uma música, um brega marcante, um carimbó, extrai da letra os aspectos jurídicos e trazemos alguém do ramo jurídico para discutir aquela letra. E hoje eu estou aqui recebendo com muita felicidade o Dr. Marcelo Amaral, que é advogado criminalista, sócio do escritório Amaral Sá Advogados e presidente do Instituto Paraense do Direito de Defesa, o IPDD. Doutor Marcelo, eu queria primeiramente agradecer aqui a sua participação, ter aceitado, um convidado aí externo que não compõe o nosso quadro docente ainda, Muito obrigado pela sua participação, a sua presença, doutor Marcelo. Eu que agradeço, professor, para a gente é uma honra, uma iniciativa completamente pioneira, Esse formato completamente descontraído, mas tratando de temas sérios e relevantes para a comunidade acadêmica. E a gente aceitou esse convite, esse desafio com muita alegria e a gente espera poder retribuir à altura toda a expectativa desse grande episódio. E a primeira pergunta que eu sempre faço para todos os convidados aqui, Do direito eu sei que o senhor entende muito, do direito penal, Mas e do brega? O senhor gosta? O senhor entende, curte aí uma música paraense ou não? O senhor é mais do pagode, do sertanejo? Qual é a sua relação aí com a música aqui do nosso estado? Olha, a minha relação é uma relação bem estreita, inclusive. Então tem o risco de eu encontrar aí nos brega aí, talvez. Talvez. Mas olha, eu sou nascido e criado no bairro do Auraia, na Nindeua, com muito orgulho, eu sempre compartilho isso nas minhas redes sociais. E lá nós tínhamos uma cultura muito grande das festas de aparelhagem, Inclusive, recente eu compartilhei no meu Instagram o DJ de uma aparelhagem do Crocodilo, falando do meu nome, da minha representatividade para o bairro do Aurá. Então eu gostava de ir de assistir, de ouvir Rubi, Equatorial, Popson. Já vimos aí que o doutor Marcelo é do meu time aí, Ele entende realmente do brega, das aparelhagens. Então o senhor deve conhecer a música que nós vamos conversar aqui hoje, De uma banda, um clássico aqui, Já embalou multidões aí em festas de aparelhagem, de bregas, que é a banda Os Brothers. E a música aí que nós vamos discutir é a música cujo título é Rainha. Provavelmente o senhor já deve ter dançado, curtido aí algum brega com essa música da banda Os Brothers. E assim, doutor Marcelo, quem nos indicou essa música aqui, que hoje está em pauta aqui no nosso debate, foi uma aluna do nosso curso, a Nayara, do 4º semestre do turno da noite. Ela, numa aula lá, professor, olha, eu escutei essa música aqui, eu fui refletir, eu acho que dá lá para levar para o Pode Crer. E, de fato, quando eu fui analisar a letra, eu nunca tinha, doutor Marcelo, parado para analisar o que ela fala, o que ela diz. Às vezes a gente canta a música e nem percebe o que ela fala. E realmente é uma letra densa, é uma letra que traz algumas reflexões interessantes, Por isso, doutor Marcelo, eu vou pedir aqui para a nossa magnífica que está aqui no ponto me ouvindo, colocar um trechinho da música aí. Então você que está aí em casa, repare na letra, cante, mas também reflita na letra da música e a gente volta aqui para conversar sobre ela. Magnífica, pode soltar. Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada sem saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Prisão perpétua a morte, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha, por favor, não chora. Show de bola, essa música é sensacional, eu adoro. E, doutor Marcelo, vamos lá analisar a letra aí, Em alguns trechos da música da banda Os Brothers,
eles falam assim: você sempre me avisou, amor, larga isso tudo, vamos viver. Quantas vezes já chorou pedindo de joelhos para Deus me proteger? Aí tem lá um trecho, ó. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada sem saber se volto. A música continua e aí lá no trecho fala: não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Prisão perpétua é a morte. E eu volto sim. Mais um trecho. Hoje perdi, meu bem, eu rodei. Mas troquei, foi tiro à revelia. Armaram pra mim. Quem foi eu não sei. Me entreguei pra te rever um dia. Eu queria, inclusive, primeiramente lhe perguntar, doutor Marcelo, né? Qual é a análise que o senhor faz aqui da letra? Porque a minha impressão aqui de ver, depois eu quero ver o que o senhor acha, se o senhor concorda, né? Primeiro que é uma declaração de amor aqui, né? Tem uma pegada aí romântica, né? Não, minha querida, minha rainha, né? Ele conversa com alguém que ele chama de rainha. Mas aparentemente essa pessoa aí, esse homem, não sei, né? Talvez esteja inserido no mundo da criminalidade, talvez, não sei. E pegaram ele, né? Armaram para ele, ele caiu e aparentemente está indo preso, né? Detido, enfim. E ele pede para a amada dele não ir lá, ela não quer que ela vá, talvez na prisão, enfim, né? Qual é a sua análise geral aí dessa música? O que o senhor interpreta dela? O que lhe chama a atenção nessa letra? Estou curioso para saber a sua percepção dela para a gente poder começar a conversar aí. Olha, eu via muito essa música Caminho das Audiências. Já ouviu muito essa história, tá vendo, doutor? Bastante, né? Porque assim, geralmente, os clientes que nós defendemos, as pessoas que são acusadas de crimes, a gente pode observar que elas são... não há uma reiteração de pessoas dentro de um próprio ciclo familiar. Então, às vezes, é um dos filhos de alguém, é um dos irmãos de alguém, mas sempre aquele indivíduo, né, de certa forma, que já passou por situações de prisão ou de cometimento de crimes. E, em contrapartida, a gente vê uma família ali penalizada por quem vive à margem da lei, por quem descumpre a lei. Vive a família, por vezes a mãe ou a esposa, até numa questão espiritualizada para tentar fazer com que aquele cidadão ele tenha uma mudança, né, de personalidade, de comportamento e se entregue a Jesus, ou se entregue à religião, aquilo que ele acredite. Então não é tão incomum esse quadro, né? Tanto que às vezes a gente vê testemunhos de pessoas que já viveram uma vida errada, que cumpriram suas penas e que depois fizeram dessas agruras, desses desafios, dessas experiências, um aprendizado, até um meio de compartilhamento religioso para pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação. Certo. E a música, né, o trecho que mais me chama a atenção é esse daqui, ó. Foi tiro à revelia, armaram para mim. Quem foi eu não sei. Então parece que o personagem principal aqui dessa música diz que a prisão dele aparentemente foi fruto de uma armação. Ele não sabe quem foi que armou, mas armaram para ele. Tanto é que ele fala, né? Foi tiro à revelia, né? Mas o engraçado é que a música parece a todo tempo deixar claro pra gente que realmente essa pessoa talvez ela viva, como o senhor falou, à margem da lei, né? Tanto é que ele diz assim, você já pediu várias vezes para eu largar essa vida louca, né? E uma armação levou ele a ser preso. Aí eu lhe pergunto, doutor, é comum, o senhor identifica na prática, né? O doutor Marcelo é um advogado super experiente, né, no direito criminal, direito penal. Aí eu lhe pergunto, é comum aí na sua experiência o senhor ver pessoas que são presas com base mais no seu passado, no seu histórico, do que em provas concretas, atuais? Como é que o senhor explicaria isso para mim? Como é que o senhor vê? Olha... Será que o passado da pessoa aí contribui muito para que às vezes ele seja, né, penalizado, digamos assim? Com toda certeza. Isso aí eu acho que é quase uma unanimidade entre os advogados criminalistas, que quanto maior o histórico de antecedentes ou de crimes, ou a própria fama que se cria em torno de um indivíduo, maior a dificuldade de defendê-lo. Sim. Isso é fato. Seja no tribunal do júri, seja perante o juiz togado, quanto maior o histórico, menor credibilidade tem a palavra desse indivíduo e maior chance, maior probabilidade tanto dele ter a liberdade dele restringida, quanto ao final de um procedimento ele ser condenado.
E assim, eu já tive nesses quase 12 anos de advocacia criminal, muitos relatos assim, dessa natureza. Doutor, não vou mentir pro senhor, já fiz muita coisa Mas errada. hoje, dessa vez... Mas essa não fui eu. Aham. Mas essa não fui eu, essa droga não era minha, eu não troquei tiro com a polícia, esse relato que eles estão fazendo não é um relato verdadeiro. E aí a gente fica numa sinuca de bico, efetivamente, para poder fazer com que a palavra daquele indivíduo, por vezes descredibilizada pelo seu histórico Sim. passado, tenha relevância, né? Seja preponderante em relação às versões apresentadas pelos agentes da lei, que, em regra, gozariam aí de uma credibilidade, de uma presunção de veracidade superior à versão apresentada pelo acusado. A sua dica, então, para aqueles que estão nos assistindo, nossos alunos aí, nós temos muitos, viu, que adoram o direito penal e talvez pretendam seguir essa carreira, né, de advogado criminalista. Qual seria a sua dica, a sua recomendação que o senhor daria para esses profissionais saberem lidar, né, com essas situações, de defender os seus clientes de uma forma justa? Perfeito, professor. Eu tenho um caso, inclusive, concreto, que ele é semelhante até à versão que a música apresenta, né? Mas troquei, fui tiro a reveria. O senhor era a pessoa certa, então, para comentar essa música. Eu explico. O indivíduo ele foi preso por tráfico de entorpecentes e ele foi baleado durante a prisão em flagrante dele. E a versão que os policiais apresentaram era de que ele estava dentro de um veículo peliculado, escuro, que não dava para ver quantos integrantes tinham dentro do carro, e que ele, ao ser abordado pela polícia, teria efetuado disparos de dentro do veículo, com os vidros fechados. E, em razão disso, os policiais, agindo em legítima defesa própria de terceiro, desferiram disparos contra ele para poder neutralizar ali aquela ameaça. Essa era a versão. Ele disse: doutor, não foi, não estava armado, não disparei. E aí, qual foi a saída que nós tivemos para poder tentar emplacar efetivamente essa tese, ou tentar demonstrar que ele falava a verdade? E aí nós pedimos a perícia no veículo. O veículo passou pela perícia no Instituto Médico Legal, né? Hoje a polícia científica, termo correto. E o perito, ao analisar ali os danos causados pelos projéteis de arma de fogo, ele concluiu que todos aqueles danos, né, aquelas marcas do projétil de arma de fogo, dos tiros, elas tinham como trajetória de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, de alguma forma, pelo menos o relato quanto aos disparos de dentro do veículo, com os vidros fechados, que foram ditos pelos policiais, não corresponderam ao resultado da perícia. E batia com a versão apresentada pelo acusado. O acusado. Então, assim, por vezes, a prova técnica pode ser um meio de você conseguir dar credibilidade à versão apresentada pelo acusado. E isso, assim, vejam bem, toda prova pedida pela defesa, a gente tem que ter uma cautela maior, porque você imagina, se eu peço uma prova dessa natureza e lá atesta que havia realmente disparo de dentro para fora. Usando até a letra aqui da mesa, é um tiro... a culatra, né? Exatamente. Aí eu tiro no pé, não é o tiro da revelia. Eu acabei pedindo uma prova que vai ajudar na condenação do meu cliente, então não tem sentido. Ou até testemunhas também, né, doutor? Às vezes o advogado quer insistir numa testemunha que às vezes pode até piorar a tua... Exatamente. Versão, e neste caso ele me deu a certeza, não pode pedir. Faça porque vai dar o resultado que eu não disparei de dentro para fora. E foi o que a perícia realmente atestou. Então, assim, por exemplo... Às vezes o indivíduo é preso em determinado lugar, mas na hora da apresentação é dito que ele foi preso em outro. Então, doutor, não, nunca estive nesse lugar, pode pegar, eu fui preso em tal lugar, em determinado horário. De lá que eles já me levaram para a delegacia foi quando apresentaram essa droga, quando apresentaram esse objeto do roubo. E assim, por exemplo, há uma discussão muito grande quanto às câmeras corporais dos policiais, dever de utilização ou não, se isso favorece a segurança pública, se favorece a criminalidade, numa discussão em termos bem simples. Sim. Eu, particularmente, entendo que isso favorece a segurança pública e acaba robustecendo o próprio bom trabalho realizado pelos órgãos policiais do Estado. Sim. Ou seja, o policial que cumpre o seu dever, a sua obrigação, aquela gravação... Não teria por que questionar. Exatamente. Ela serviria até para robustecer os elementos e tornar até mais difícil a defesa daquele acusado. Mas fato é que, por exemplo, eu já tive situações assim, da polícia dizer que prendeu o indivíduo em determinado lugar, que lá teria encontrado material entorpecente,
e de eu pedir nós chamamos de defesa prévia ou defesa preliminar, de pedir como produção de prova o rastro daquela viatura, porque toda viatura policial, ela tem um GPS que indica a localização, o horário, por onde ela esteve, período em que ela permaneceu parada, etc. E realmente o rastro daquela viatura, quando remetido para a justiça, era incompatível com a narrativa dos policiais militares e era compatível com a versão apresentada do acusado. Então, assim, de certa forma, o meio que nós temos para defender o indivíduo e tentar mostrar que a versão dele é real, de que ele é inocente, é realmente requerendo a produção de prova. Agora a gente só tem que saber como e quais tipos de prova pedir. E aí toda a expertise, né, a experiência do advogado aí vai saber o caminho de como provar aqueles fatos, considerando que, o senhor bem colocou aí, muitas das vezes, aquela versão do acusado, especialmente quando ele tem um passado aí, né, que seja de criminalidade, possa enfraquecer, né? E aí, doutor Marcelo, como a gente falou aqui, né, essa música aborda aparentemente aí uma armação. Armaram para mim, foi tiro à revelia. Aí eu queria saber que o senhor nos explicasse, então, do ponto de vista técnico, o que é considerado uma prisão ilegal, uma prisão incorreta, que poderia talvez aí depois ser, não sei qual é a expressão correta, levantada, suspendida, enfim, né? O que o senhor entende por isso, de prisão ilegal ou então de flagrantes que não são corretos, não são adequados, porque a música também fala isso daqui, né? Armaram, foi uma armação, como se ele tivesse caído aqui, né, numa casinha, digamos assim. E eu me recordo aí, já tem um tempo que eu estudei penal, lhe confesso que eu não atuo, mas eu me recordo que a gente estuda isso na faculdade, né? Que tem os flagrantes que são ok, pode, né? Sim. Mas tem alguns flagrantes que não, né? E eu não sei se essa música, se essa história aqui relatada talvez deflagre isso, um flagrante legal, uma prisão ilegal. Do ponto de vista técnico, o que é isso? Uma prisão ilegal? Qual é o flagrante que não é admitido no nosso ordenamento? Explique pra gente entender aqui o que aconteceu nessa música aqui desse cidadão aí, que tá lamentando aí a rainha dele aí. Será tá que é verdade dele? Será que é mentira? Fiquei com essa dúvida também. Mas veja bem, professor, hoje o Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, ele vem tentando criar balizas para abordagens pessoais, para buscas pessoais, para entradas em domicílio, de uma forma que você, de certa forma, tenha um controle sobre as atividades externas da polícia, seja ela da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Então, vejam, hoje, por exemplo, há decisões em que o fato de um indivíduo avistar a viatura policial e apresentar aparente nervosismo não é justificativa idônea para você efetivamente fazer uma busca pessoal em alguém. E dentre tantos outros observações para que a gente efetivamente delimite o que seria fundada a suspeita a justificar a busca pessoal ou a invasão domiciliar. Isso é importante, professor, porque assim, a gente vê muito, especialmente nas áreas periféricas, invasões sequenciais de domicílio sem autorização legal, e a gente sabe que o domicílio é um asilo inviolável, né? Ele é protegido pela nossa Constituição Federal, mas há situações excepcionais que se permite. Sim. Só que o problema é que isso na periferia era feito de forma indiscriminada. Como se fosse a regra. Como se fosse regra. Bastasse que o tirocínio policial apontasse para uma possibilidade de cometimento de crimes e aí você tinha uma série de violações, tanto quanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar. Então vejam, especialmente no crime de tráfico de entorpecentes, hoje nós temos uma gama de jurisprudências que tornariam ilegal essa busca pessoal sem fundada suspeita. Então nós já tivemos hipótese no escritório de dizer, olha, a viatura passava pelo local numa ronda de rotina e o indivíduo, ao avistar a viatura, adentrou de novo para sua residência. E aí então nós entramos na residência, ao fazer a busca encontramos uma quantidade de 60 gramas de cocaína, por exemplo. E aí nós suscitamos, olha, fato do indivíduo ingressar em domicílio ao avistar a viatura não justifica a violação do domicílio. E o juiz acatou essa recomendação, porque há jurisprudência neste sentido. Isso é necessário, professor, justamente para que se coíba os abusos
e para que se combata, a meu ver, o próprio crime ou a criminalidade de uma forma mais eficiente. Porque essa política de guerra às drogas, ela não funciona, é uma política falida. Você prende um e o comércio de drogas ele continua a expandir e a ser extremamente lucrativo para um número pequeno de indivíduos que efetivamente infringem a lei. Então é preciso que se traga esse norteamento, essa baliza, para evitar efetivamente os excessos. Então, por exemplo, nós recebemos uma denúncia anônima e nós fomos averiguar e aquele indivíduo batia com as características. Tá, mas por qual meio essa denúncia anônima foi feita? Nós não sabemos, foi o comandante que nos passou. Tá, mas qual eram as características do indivíduo desta denúncia anônima? Não tinha característica. Então, assim, a gente vê que é algo muito aleatório, e que realmente precisa ter um controle estatal. E aí, nessas hipóteses, a denúncia anônima por si só não é fundamento para busca pessoal. E aí, por mais que haja materialidade delitiva, ou seja, de que o material entorpecente tenha sido encontrado... Era isso que eu ia lhe perguntar, porque aí numa situação dessa, muitas das pessoas, na ânsia de realmente de ver o combate à criminalidade sendo feito, argumenta isso, né? Mas não encontrou? Se encontrou é porque tem culpa no cartório, né? Mas isso quer dizer, então, que os fins não justificariam, então, os meios, né? Exatamente. E qual é a importância disso, na verdade, para efetivação, para proteção do direito penal, aí, do nosso ordenamento penal? Ou seja, na verdade, o que eu vejo que a ideia do julgador, a ideia do STJ, é que a polícia faça um trabalho maior de inteligência, de investigação. Sim. Ou seja, não basta uma mera suspeita para que eu ingresse no domicílio. Mas eu vou fazer uma investigação detalhada, eu vou averiguar a movimentação na residência para ver se realmente há um indicativo de que há comercialização da droga. E a depender do tamanho daquela organização criminosa, ou daquela prática delitiva, até mesmo chega nos cabeças. Medidas judiciais para conseguir efetivamente identificar quem são os autores do crime, ou para pedir realmente uma busca e apreensão para um domicílio, ou pelo menos para se certificar, ou seja, se a mera denúncia anônima não é suficiente, mas aí foi montada uma campana, e lá realmente se confirmou, e em razão disso houve a invasão do domicílio. Aí a justiça entende como legal, aí a justiça entende que não houve violação ao direito, à inviolabilidade do domicílio. Mas porque não foi unicamente, como o senhor bateu na tecla, né? Unicamente a denúncia anônima. Exatamente. Um trabalho aí que possa até trazer a prisão de... Exatamente. Então a ideia, professor, aí que eu vejo é a ideia de você fortalecer o trabalho de inteligência, o trabalho feito de forma cuidadosa, séria, cautelosa, e de certa forma coibir os abusos feitos de maneira indiscriminada e as prisões que efetivamente fossem ilegais. Né? Então, encontrei entorpecente, há um material entorpecente que já foi periciado e confirmou que se tratava de substância proibida de comercialização, mas como houve uma ilegalidade no nascimento, né, ali no início daquela ocorrência, pelo princípio da árvore dos frutos envenenados, tudo que decorre dali também é nulo e esse material... Esse eu nunca esqueci, a teoria do fruto da árvore envenenada que vai contaminando tudo lá, né? Essa é clássica. Então, né? Logicamente que o material entorpecente não é devolvido para o indivíduo, ele é incinerado, mas como ele foi obtido por meio ilegal, ele não pode ser tido como uma prova válida, e isso vai acabar redundando ou no relaxamento do flagrante ou efetivamente uma absolvição ao final do processo. Perfeito, muito legal a discussão. E agora eu queria, doutor Marcelo, também enveredar para uma outra perspectiva dessa música, que realmente me deixou muito reflexivo. Eu até achei a letra da música aqui, confesso para o senhor, né, bastante densa, né? Porque tem essa questão aí da armação, talvez dessa prisão ilegal, enfim, já que houve aí uma armação, como o autor da canção aí fala. Mas o que é muito característico aqui dessa letra também é que aí tem o aspecto do amor aí, né? Ele tá preocupado com a rainha dele, não quer que ela vá lá, não quer que ela vá naquele lugar. Então, a gente percebe aí talvez uma vergonha, talvez, né? De não querer que alguém que ele ame vá ver ele numa situação talvez de vulnerabilidade, não sei, né? Então, isso salta muito aos meus olhos aí, essa questão desse incômodo, dessa vergonha. E ele diz assim, olha, prisão perpétua é a morte. Então, se eu morrer, você não tinha mais como voltar. Mas não é o que está acontecendo. Ele está sendo preso, então ele diz lá, eu volto sim.
né? Então, aparentemente, ele vai talvez cumprir a pena dele, enfim, não sei se de forma provisória, já definitiva, mas volta. E aí eu lhe pergunto, doutor, o senhor entende que hoje, né, o nosso sistema carcerário ele oferece realmente, né, uma chance real de recomeço para essas pessoas que cumprem, né, a sua pena? Ou é um caminho sem volta? Como é que o senhor hoje vê aí, né, esse cenário? Eu sei que é um tema polêmico, um tema, né, difícil talvez, mas qual é a sua percepção, e o senhor tendo aí essa vasta experiência de trabalhar nesse ramo do direito criminal? Olha, professor, esse realmente é um tema extremamente polêmico, mas eu vou dar a minha opinião pessoal sobre ele. A meu ver, o sistema por si só não ressocializa ninguém. Às vezes, o que faz o indivíduo efetivamente dar um destino diferente para suas escolhas, para sua vida, às vezes é o constrangimento, a humilhação que ele passa dentro do cárcere, ou propriamente a própria dor dele ou da família, o arrependimento, que faz com que ele efetivamente não queira mais passar por aquilo. Então vejam, por exemplo, hoje já há a figura do trabalho, tanto interno quanto externo nas casas penais. Hoje já há a figura do estudo, tanto intramuros, ou seja, dentro do cárcere, quanto fora dele. Mas diante da população carcerária ainda é um número muito limitado. O Estado não consegue proporcionar esse acesso ao estudo, ao trabalho, à profissionalização, até mesmo acesso à religião a toda a população carcerária. Então, ainda há um déficit muito grande em relação a isso. Então, por exemplo, os presos que estão presos de forma provisória, preventivamente, eles não têm direito ao estudo, eles não têm direito ao trabalho externo, né? Sim. Então, eles ficam, por vezes, dentro de uma determinada cela ali de maneira indiscriminada. Então, sim, as atividades por ali desenvolvidas são zeros. E aí, mente vazia, né? Aquele ditado. Mente vazia é a oficina do maligno. Então, acaba que aquele indivíduo, ele não tem, no período em que ele permanece encarcerado, ele não tem efetividade ou uma probabilidade de um destino diferente daquele que ele tinha antes de ser encarcerado. E é preciso que se diga que, de fato, no Brasil não há prisão perpétua. Lógico que os crimes mais graves são punidos com penas maiores. Inclusive, já houve mudança na legislação brasileira, que antes o indivíduo poderia cumprir pena até 30 anos, né? Poderia ficar preso até 30 anos. Hoje já aumentou para 40 anos, ou seja, ainda que ele tenha uma pena de 200 anos, ele poderia... O máximo seria 40. 40 anos preso, mas não há prisão perpétua. Então, de certa forma, a sociedade precisa ter a preocupação de que aquele indivíduo, ele entra, mas ele vai sair do sistema. Sim. E como ele vai sair? Como ele vai retornar para a sociedade? Isso deveria ser uma preocupação e, por vezes, é uma preocupação da minoria. Que a grande maioria quer que ele se lasque, né? Que morra, que seja torturado, que não receba alimento. Carcado pelos presos, como aconteceu até aquele cidadão, né, que agrediu, né, essa companhia. O pessoal parece que tem vontade mesmo, aquela vingança de que seja, né, feito de tudo possível com ele. E o meu pensamento é que o indivíduo, se comprovado realmente que cometeu o crime, que cumpra a sua pena, mas que cumpra com o mínimo de dignidade. Para que ele, ao retornar à sociedade, ele já não volte com o mesmo comportamento violento, agressivo, transgressor, sim, que ele ingressou. Porque imagina, hoje a grande parte da população carcerária, ela tem baixa idade. Uhum. Ela acabou de sair da maioridade, ou tem entre 18 e 21 anos. Ou seja, então vai sair ainda com uma expectativa de vida aí pela frente, né? E era importante que esse indivíduo saísse com uma profissão, era importante que ele saísse acreditando em algo que alimentasse ele a ser alguém melhor. É importante que esse indivíduo saísse com uma formação que talvez ele não teve, porque precisou trabalhar desde cedo e aí sustentar a família, enfim. Fato é que deveria ser uma preocupação social. A ressocialização, ela talvez ocorra num patamar pequeno, daqueles que efetivamente conseguem ter acesso à religião dentro do cárcere, conseguem ter acesso à educação e saem dali com o ofício e nunca mais voltam a ter conflito com a lei. Essa, inclusive, seria a outra pergunta que eu ia fazer para o senhor. Assim, se nessa sua atuação como advogado criminalista, o senhor já presenciou, já viu casos, né, em que o sistema, ou não o sistema, né, não sei, mas que já ajudou de alguma forma alguém a se ressocializar de fato. O senhor já presenciou isso, já viu isso? Sim, eu já tive clientes que responderam a um único processo por crimes
né, nem tão graves assim, mas que cumpriram uma pena e que, graças a Deus, nunca mais voltaram a delinquir, estão trabalhando ou como carteira assinada, ou montaram seus próprios negócios, mas todos eles com uma única fala: doutor, ali é coisa que nem bicho merece passar por aquela situação, numa expressão muito simples, né? Não que bicho mereça ser destratado, pelo contrário, mas que é um ambiente tão hostil, tão inóspito, que realmente ele não quer correr mais nenhum tipo de risco de retornar para lá. É como se o sofrimento, a dor causada pela insalubridade, pela ausência de humanidade no cárcere fosse a mola propulsora para que o indivíduo não queira mais viver aquela voltar realidade. jamais, né? E, doutor Marcelo, quais são os maiores obstáculos que hoje o senhor identificaria, apontaria, que dificulte essa reintegração social das pessoas no Brasil depois de cumprir a sua pena? Olha, assim, o indivíduo que respondeu por um crime, ainda que ele seja absolvido, a imagem dele nunca mais volta a ser a mesma. Por exemplo, eu tenho clientes que foram absolvidos, mas o psicológico dele continua afetado. Clientes que enfrentaram quadro depressivo por terem sido presos provisoriamente depois de terem sido absolvidos, mas o estigma permanece. Preconceito. Então, assim, quando o indivíduo é preso, tu vê uma manchete no jornal, sai lá o chamado, no final ele é absolvido, quando muito sai uma notinha de rodapé, né? Sim. Ou seja, o alcance da notícia de uma absolvição, ele é ínfimo perto de uma notícia de uma prisão ou de uma investigação. Então, pesa muito, né? Tanto que hoje algumas empresas, elas, quando recebem currículos ou vão admitir funcionário, pesquisam logo os antecedentes criminais. Se tiver, por mais que tenha sido absolvido ou cumprido a pena, talvez já seja um obstáculo para dar uma nova chance. Olha, eu tenho um cliente que ele é motorista, ele é caminhoneiro, ele respondeu há muito tempo atrás por um crime de homicídio, mas toda vez que ele vai prestar serviço para uma distribuidora nova, para uma transportadora nova, antes de sair com o caminhão, eu tenho que pedir uma certidão de objeto e pé do processo, para mostrar que o processo está arquivado, que ele foi absolvido, que ele não responde mais a nenhuma ação penal em andamento, para que ele seja autorizado a sair com o caminhão daquela transportadora, daquela empresa. Então, assim, o estigma permanece para sempre. E ainda que seja uma preocupação de você manter uma reputação, mas às vezes é inevitável. Ninguém imaginou que fosse processado indevidamente. Ainda mais hoje em dia, né, doutor? Porque hoje em dia é bem diferente de como acontecia alguns anos atrás, porque hoje a gente tem a internet, a rede social, então uma coisinha que às vezes não está nem devidamente apurado, mas já vazou, já está em tudo quanto é canto, o tribunal da internet, como o pessoal fala ali, né? Já implacável, né? Já, então tá em tudo quanto é grupo de WhatsApp, né? Então acho que também isso de alguma forma potencializa talvez, né, esses danos aí, né? Como é que o senhor vê isso? Já teve que lidar com esse obstáculo maior aí na defesa dos seus clientes, assim, de lidar com esse vazamento de informações? E é o que eu sempre digo, às vezes é melhor que deixe passar o tempo para que aquilo caia no esquecimento do que efetivamente você contraponha aquela... E contra, né? Porque você acaba até fomentando ainda mais aquele debate, aquela raiva criada no tribunal da internet. Então, eu particularmente, a depender do acontecimento, meu amigo, deixa cair no esquecimento, não adianta dar a resposta. Mas parte dos episódios, a gente efetivamente dá uma resposta, mostra a narrativa, mostra a firmeza da narrativa do cliente que nós defendemos. Então, por exemplo, eu tive no final do ano passado um caso que repercutiu muito aqui na nossa cidade, que foi a morte de uma jovem depois de um passeio de lancha. E aí que se criou uma narrativa como se ela tivesse sido assassinada, como se ela tivesse sido violentada. E nós, efetivamente, tendo a segurança, tanto passada pelo nosso cliente, mas confirmada por tudo que foi produzido ali dentro do inquérito, fizemos um vídeo dando a versão defensiva, mostrando que não era da maneira com que os blogs e tantos outros influencers estavam divulgando. E, graças a Deus, nós tivemos uma repercussão extremamente positiva do vídeo, mas justamente para se criar uma narrativa. Porque, vejam, o crime contra a vida, ele é julgado pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri são cidadãos comuns, que assistem televisão, que ouvem rádio, que leem... No Instagram, na rede social, vendo tudo, né? Exatamente. Então, às vezes já vai, então, com essa contaminação de uma ideia, né? Então, se ele vai ouvir algo de negativo, pelo menos a defesa criou ali uma narrativa para contrapor. E aí ele chega com as duas informações. Então, às vezes, mas isso o advogado precisa avaliar com base na experiência. No caso concreto,
é importante que a defesa dê publicidade à sua tese, salvo se o processo for sigiloso, mas não sendo a hipótese, é importante que apresente, que indique em quais elementos se fundamenta aquela tese, para que essa narrativa chegue também ao cidadão que... O máximo número possível. Exatamente. Aí, né? Tem um bom engajamento, como dizem os blogueiros aí, né? Doutor Marcelo, mais um ponto, né? Realmente a música, ela, quando eu fui refletir ela, quando eu fui estudar ela para conversar aqui com o senhor, realmente eu percebi que é uma música densa aí. Eu gostei dessa letra aqui, nos permite, como você tá vendo aí, né? Muitas discussões interessantíssimas, por isso a gente não tinha como ter outra pessoa senão o doutor Marcelo aqui, que é um advogado com uma vastíssima experiência, presidente, inclusive, do IPDD. Já a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o IPDD aí. Mas eu quero tocar aqui num ponto sobre essa questão lá do trecho da música, quando ele diz assim, ó, não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Como a gente falava, né, isso pode sugerir uma vergonha, uma proteção de não querer, né, que a sua família, a sua esposa, sua companheira, seu companheiro vá lá. Ou seja, fique talvez distante aí, né, não se coloque numa situação que possa ser desagradável, né, aos seus olhos, né. E aí eu queria perguntar do senhor, na sua vivência, né, o que a prisão representa para as famílias das pessoas encarceradas? Porque assim, eu acredito que o senhor, ainda que esteja defendendo os interesses do acusado, mas inevitavelmente o senhor também vai conversar com os familiares, né? Com a mãe do acusado, com o pai, com a esposa, com o esposo, enfim, né? E talvez o senhor tenha que ter também muito um trato humanizado, empático de como lidar com aquela situação ali, que realmente não é fácil. Claro que quem está sofrendo a prisão é o maior atingido, né? Com as dificuldades que isso possa representar para aquela pessoa. Mas também deve ter as coisas ruins que refletem aos familiares, né? Como é que o senhor vê isso, né? Como é que essa prisão interfere na vida, na dinâmica dessas famílias aí? Então veja, professor, os presídios, as casas penais, eles são ambientes em que é necessário haver um padrão de segurança, né? Você não pode permitir a entrada de certos objetos até para preservar a própria integridade física da pessoa custodiada, que é a responsabilidade do Estado. Então o acesso até dos advogados às casas penais, a gente passa por detector de metal e etc. Mas os familiares passam por uma triagem muito mais rigorosa e, por vezes, até fechatória, né? Inclusive, nós tivemos recente a discussão no Supremo Tribunal Federal se admitia ou não a revista íntima, se a revista íntima era algo possível ou não. Porque as mulheres que iam visitar seus maridos precisavam passar por essa revista, ficar despidas, se abaixar, fazer movimentos para, se eventualmente ela estivesse escondendo alguma coisa nos órgãos genitais, ela aparecesse, né? Uhum. Então isso é constrangedor. E, por vezes, acaba colocando a família, que nada tem a ver com aquele indivíduo que está preso, seja ele culpado ou inocente, mas com o mesmo tratamento degradante e desumano do que a pessoa que está encarcerada. Então, eu já tive clientes que disseram, doutor, eu quero que o senhor venha me visitar para falar sobre o processo, mas eu não quero que a minha família me veja assim. Eu não quero que a minha família venha aqui, eu não quero que a minha família passe por revista, eu não quero que a minha família venha com roupa padronizada, porque, por exemplo, hoje as roupas são padronizadas de quem vai visitar no cárcere, até para facilitar o trabalho de verificação, de padrão de segurança adotado pela Casa Penal. Mas fato é que o preso não quer, porque ele já basta sofrer com a ausência dele, ainda ter que vê-lo naquela condição degradante, né? Por vezes com odor muito forte, ou com a higiene comprometida, ou com a pessoa perde peso, porque a alimentação por vezes não é a alimentação suficiente. Não digo nem suficiente em si, porque hoje há até um método de controle maior, de qualidade, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas fato é que não é a mesma coisa que você está na sua residência, na sua vida normal, com a sua liberdade estabelecida. Então é ruim. Eu tive um caso, por exemplo, professor, que o indivíduo ele respondia a 2 ações penais no estado do Mato Grosso, e tinha uma prisão preventiva, ele foi preso aqui e foi levado para lá. Só que lá ele não tinha ninguém, ele não tinha família, não tinha amigo, não tinha nada. Então não tinha quem pudesse levar para ele um algodão dentro do sistema penitenciário. E quando eu fui visitá-lo, que eu cheguei, eu não o reconheci, porque ele parecia a figura de alguém abandonado. Cabelo grande, barba grande, tinha perdido quase 40 quilos. Né? Então, assim, é uma condição difícil para um familiar lidar. Por mais que ele saiba que o ambiente do cárcere não é um ambiente saudável, mas quando ele vê a manifestação na
no corpo do seu familiar, aquilo acaba causando uma dor ainda maior. Então impactou a mim, que sou profissional, imagina se a mãe daquele indivíduo vê daquela forma. E aí no final ele foi absolvido dos 2 processos, mas passou mais de 1 ano e pouco encarcerado. E aí eu questiono, quem vai devolver esse tempo de privação de liberdade? E os constrangimentos... Os impactos mentais, né? Psíquicos, né? Tudo isso causa, né? Questões irreversíveis. E, doutor Marcelo, uma curiosidade pessoal aí, né? O que normalmente o advogado trata com os familiares? Com o acusado, acredito que talvez seja, né? Discussão sobre teses e com o familiar. Normalmente o senhor, enquanto advogado criminalista, lida com o quê? Com a mãe, com o pai, é o quê? Sempre costumo dizer que a atividade da advocacia é uma atividade multidisciplinar. Tem que ser um pouco psicólogo, né? Então veja, por exemplo, ontem eu atendi a mãe de um indivíduo que está preso e gostaria de nos contratar. Ele é médico, então veja, sem antecedente, nunca tinha passado por nenhum problema. Então a família estava completamente desestruturada. E mãe é mãe para sempre, né? Sim. Já é uma senhora idosa, mas sofrendo as agruras do filho. Então, assim, por vezes eu tive que esquecer a tecnicidade de falar sobre tese, sobre ação, sobre tempo, sobre metodologia, para dizer, olha, senhora, eu vou fazer tudo o que for possível pelo seu filho. O quadro dele, no estágio em que está, é de difícil reversão, mas é possível que se atenue, que se torne mais branda essa pena que ele tem para cumprir. Me levantei e dei um abraço na mãe. Né? Porque o que ela quer é acolhimento. E eu sempre digo aos meus colegas que a comunicação ela é importante. Isso a gente aprende na prática. Às vezes a gente acaba não querendo dar uma notícia ruim, mas para não causar ali uma tristeza no cliente, etc. Mas é inevitável. Mas às vezes é inevitável. Mas então é melhor que você dê uma notícia dar, ruim do que não dê nenhuma. E, logicamente, estudar a melhor maneira de fazê-lo. Mas esse contato é assim, e especialmente quando a gente está lidando com a pessoa encarcerada, o teu contato maior vai ser com a família. Então é preciso que você dê informações, que você dê atualizações sobre o processo, que vez ou outra você esteja no cárcere para atualizar também o preso e trazer notícias do preso para a família, para que efetivamente a gente consiga trabalhar com certa tranquilidade. A gente brinca, já para encerrar esse ponto, que o réu preso é a insônia do advogado criminalista. O doutor Delei Evangelista, inclusive, fala muito, posta muito sobre isso. E realmente, quando nós estamos trabalhando no processo de alguém que está preso, a gente se sente até um pouco mais pressionado, né, a alcançar um resultado, a que o processo caminhe mais rapidamente, porque a gente precisa estar administrando todas essas questões que flutuam em torno da nossa atuação. Perfeito. E uma última pergunta, doutor Marcelo. Essa música aqui, aparentemente, é um homem que está sendo preso, né? E a rainha, ele não quer que vá lá, né, no sistema carcerário, por conta de tudo isso que nós falamos aqui, né? E isso me faz acreditar, pelo menos é a minha interpretação da música, que talvez essa mulher, a rainha, né, queira ir, queira visitar, queira dar um suporte, mas ele não quer. E isso me faz lembrar, uma vez eu vi não sei se foi algum documentário, não sei, né, da diferença que existe do homem encarcerado para a mulher encarcerada. Porque o homem, muitas das vezes, a gente vê as mulheres indo, né, dando aquele apoio, visitando. Mas não é a mesma coisa que acontece às vezes quando a mulher é presa. A gente vê muito que alguns chamam, né, da solidão da mulher encarcerada. Que é mais fácil talvez ser abandonada pelos seus companheiros, pelos seus maridos, né? Isso acontece de fato? O senhor percebe uma diferença aí do homem encarcerado, da visita ser mais regulado que de uma mulher? Como é que isso se apresenta aí no sistema carcerário? Qual é a sua experiência nisso? Olha, hoje nós temos alguns colegas que têm inclusive tese de mestrado, dissertação de mestrado sobre este tema. Mas eu me detive a pesquisar, professor, e aí eu peço até venha para ler aqui para não cometer nenhum impropério, mas eu teve uma manchete do G1 que divulgou dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é o Senapen, em que ele indica que 26,8% das mulheres presas no Brasil não têm visitantes cadastrados, ou seja, não recebem visitas de ninguém. E isso é um número superior ao número de homens, porque tem homens também que não têm visita nenhuma. Como o senhor falou lá do Mato Grosso. Mas realmente o número de mulheres é maior. E há estudos, inclusive, que dizem que este impacto do não contato com ninguém familiar, com nenhum amigo, ele causa um efeito ainda maior na mulher, psicologicamente falando. Até mesmo
para quadros de depressão ou de problema de natureza psicológica dentro do cárcere. Como se para a mulher, por ser um número talvez maior de abandono, ou a forma de abandono seja ainda pior, porque, por exemplo, às vezes o homem diz, olha, não quero que ninguém me visite, mas é uma opção do peso. Sim. A mulher não, ela não tem quem visite porque o parceiro abandonou, porque o pai não quer, porque é desonra para a família. Então essa mulher se vê encarcerada e sem acesso por vezes até a defesa, porque a família não contrata um advogado. O serviço da Defensoria Pública, em que pesa um serviço de qualidade, mas não tem condição de dar uma assistência individualizada. Às vezes a réu, a presa, só vai ter contato com o defensor em audiência. Sim. Ou se houver algum mutirão na casa penal em que ela está custodiada. Então isso causa um impacto e torna o encarceramento ainda pior. Mais dramático, né? Mais dramático, exatamente. Vejam, toda essa discussão aí, né, interessantíssima, riquíssima, vindo de um brega, né? Você que está assistindo, já pensou que tudo isso, desse debate, essa discussão, poderia ser, né, extraído de uma canção aí que talvez você já tenha dançado aí num breguinha colado com alguém que você ama, que você gosta, né? Tudo isso aí da letra da música rainha da banda Os Brothers. E olha, professor, faltou um ponto que eu queria muito falar sobre isso e reflete diretamente na música. Na semana passada eu fui visitar um cliente que estava custodiado lá em Santa Isabel. E ao chegar lá, estava tendo visita familiar e de crianças. São os filhos, né, das despesas que estão encarcerados. E as crianças estavam passando ali pelo procedimento de revista como os adultos, para checagem de material, enfim. E eu fiquei me refletindo sobre isso, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, a minha filha estava no balé, que a mãe foi deixar e foi buscar, e aquelas crianças da idade da minha filha estavam lá para visitar o pai ou o ente querido dentro do cárcere, passando pelo mesmo padrão de segurança e etc. do que os adultos. Então, assim, por mais que eu entenda que o contato com a família seja algo relevante para a ressocialização, para a reinclusão daquele indivíduo gradualmente à sociedade, mas eu fico me perguntando o efeito disso naquelas crianças, né? De ver aquilo, de não entender muito bem o que é, né? Assim, até de ser estigmatizado, de às vezes querer compartilhar na escola, dizer, olha, eu fui no presídio visitar o papai, e disso acabar virando um bullying ali naquele comportamento escolar. Mas fato é que ali eu percebi e fica evidente que as condições elas não são iguais para todos. Sim. Que o Estado realmente precisa tratar as pessoas de acordo com as suas realidades, de acordo com as suas peculiaridades. Que não há essa questão de meritocracia. Então, quer dizer, será que a minha filha que estava no balé tem as mesmas condições daquela criança que estava ali? Estava lá no presídio visitando o pai, né? Não é diferente. Então, elas precisam ter um tratamento diferente. E às vezes eu não percebo dessa forma. E vejam, mas assim, Marcelo, mas e os familiares da vítima? Sim, e os filhos da vítima? Isso é uma outra perspectiva. Há outros institutos e... Que obviamente também merece a devida tutela, né? Merece a devida atenção, merece o devido acolhimento, a devida reparação, isso é incontestável. Mas eu estou falando da realidade que eu vi, né? Como advogado, que eu vivi enquanto advogado e que me preocupou. Refletiu. Exatamente. Perfeito. Dr. Marcelo aqui nos trouxe aí algumas reflexões interessantíssimas para a gente, né, continuar o debate aqui. Pessoal, não esqueçam, aqui o Pode Crer é só para a gente iniciar o debate. Não deixe de você continuar discutindo isso em sala de aula com seu professor, né, debatendo esses temas, comentando aqui, né, embaixo o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso, né? E a gente, como eu falava aqui no decorrer desse episódio, né, não poderíamos ter recebido melhor convidado aqui para esse debate. Dr. Marcelo Amaral é advogado criminalista e atual presidente do IPDD, né, que já conta aí, né, com 15 anos de atuação aqui no nosso estado. E aí, doutor Marcelo, eu sei que o IPDD, inclusive, eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, eu vou até pedir para a Magnífica colocar aqui no vídeo o @, né, do Instagram do IPDD, já está aparecendo aí para você, mas eu queria que você nos explicasse o que é o IPDD, porque eu sei que também são feitos, né, regularmente alguns cursos. Existe aí um super famoso, né, muito buscado aí, que é o curso de formação, né, de tribunos. Eu queria que, inclusive, nós já tivemos aqui na Unisamar recentemente, né, a aula inaugural desse curso. Aí nós estamos mostrando imagens para você aí. E eu queria que você me explicasse, né, o que é o IPDD e convidar os nossos alunos e todos que estão nos assistindo a participar dos cursos fornecidos pelo IPDD.
Professor, até obrigado por trazer esse tema. Hoje eu estou como presidente do IPDD no segundo mandato. O IPDD realmente já tem 15 anos de história e ele foi criado por grandes advogados. E aqui eu destaco o saudoso Oswaldo Serrão, que foi um dos maiores nomes do Tribunal do Júri, tanto aqui do Pará quanto do Brasil. Dr. Jânio Siqueira, César Ramos, Bruna Cury, que no momento de certo enfraquecimento da advocacia, porque a OAB Pará passava por uma intervenção federal e de um fortalecimento dos movimentos sociais em favor da vítima e que por vezes criminalizavam o próprio exercício da advocacia, como nos casos de repercussão nacional, os advogados à época sentiram a necessidade de se unirem, se fortalecerem em torno de um tema, de um instituto que fomentasse tanto a valorização quanto a qualificação do advogado. E assim, eu sempre costumo dizer, sem demérito às outras áreas de atuação, que eu acho bastante pertinente, tenho maior admiração, mas assim, a advocacia criminal e o júri, eles permitem ao advogado ter um tempo de fala que em nenhum outro ato de qualquer das áreas do ramo jurídico o advogado tem tempo para falar. Sim. Então, veja, num júri simples, o advogado tem 1h30 na primeira fala. Depois tem mais 1 hora na tréplica. Num júri de 2, 3 réus, são 2h30. Então, veja, o que conteúdo aquele advogado vai falar em tanto tempo. E como falar, né? Técnica de oratória, tudo, né? E o IPDD veio com essa temática, inspirado no IDDD de São Paulo, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. E aí criou-se um instituto regulamentado, uma pessoa jurídica, e nele assim, os advogados se associam para debates, para seminários, para discussões atuais, compartilhamento de jurisprudência, para a qualificação do advogado, para o tribunal do júri, para os processos de crimes sexuais, para a análise de prova digital, que hoje está em debate. Super em alta. Super em alta, a questão de cadeia de custódia, de tantos outros detalhes. Então o IPDD ele nasce justamente visando essa união da advocacia criminal, que por vezes é atacada ou marginalizada tal qual a pessoa acusada dos crimes, e também para a qualificação em especial do jovem advogado, que acabou de pegar a carteira e não sabe nem por onde começar. Então os nossos alunos aqui que estão na graduação, se quiserem participar, também podem. Serão muito bem-vindos. Então não deixe de acompanhar aí o perfil do IPDD e ficar por dentro aí dos cursos para aprimorar, né, a sua formação. Doutor Marcelo, para a gente encerrar aqui, gostaria de uma forma bem direta, bem objetiva, quais as dicas que o senhor daria aí, né, como um experiente advogado criminalista, que o senhor daria para quem pretende? Aqui na Unisamais a gente tem muitos alunos, né? Eu costumo até brincar, né? Tem sempre aquela brincadeira famosa. Eu sou um advogado do direito privado, civil, né? Sim. Então a gente brinca, eu dou aula de processo civil. Então a gente brinca lá que civil é melhor que penal, né? E de fato eu acredito veementemente. Em que pese aqui hoje, na sua conversa aqui, o senhor deixou realmente muito bem apresentado, né? Esse ramo do direito, né, penal. Mas nós temos muitos alunos que adoram o direito penal. Muito graças também aos professores que nós temos aqui que são fantásticos, né, de direito penal. Então, muitos pretendem seguir essa carreira do direito criminal, querem fazer penal na segunda fase da OAB. Então, eu queria que o senhor desse aí umas curtas palavras, qual é a dica que o senhor dá para esses profissionais que em breve vão estar atuando aí nesse ramo do direito que é muito rico, é muito fascinante. Olha, professor, eu estou prestes a completar 12 anos de advocacia. E eu costumo dizer, não como vitimização, mas como uma forma até de inspirar outras pessoas, que eu comecei a advogar sem escritório, sem paletó, sem carro, só com a cara e a coragem. E ao longo desses quase 12 anos aí a gente conseguiu subir alguns degraus aí na advocacia, mas uma das primeiras lições que eu aprendi é que eu preciso ser acima da média. Então eu não posso me limitar tão somente a assistir às aulas. Sim. Então a gente vê, por exemplo, a Unisamais com um podcast, um tema interessantíssimo, com seminários, com atividades extracurriculares. É importante que o acadêmico participe. Certamente. Para que ele efetivamente seja acima da média, ele seja acima. E vejam, nesses 12 anos a minha OAB é 20.474. Atualmente o colega mais de 40. Mais de 40 mil, então em 10 anos foram 20 mil advogados. Dobrou o número. Dobrou o número. Então, para que eu me destaque, e aí eu não acredito nesse dilema de dizer, tá inflado o mercado, advogado. Não é que tá inflado,
Mas que para você se destacar dentro desse universo, você precisa ir além. Se aprimorar, se especializar, estudar. Se qualificar, né? Especialmente porque a jurisprudência ela muda constantemente. Sim. E às vezes o entendimento de um tribunal é divergido por outra turma dentro daquele próprio tribunal e o advogado precisa estar atualizado. Então, primeira dica é, seja acima da média, participe além, discuta além da sala de aula, participe das atividades extracurriculares e a Uniexamais é pioneira nisso. Então, assim, esse é um ponto para mim crucial. E o segundo ponto, professor, advocacia é relacionamento. Advocacia é relacionamento. Então, assim... seja uma pessoa boa de se relacionar com as outras, seja uma pessoa comunicativa, seja uma pessoa humilde no tratamento, mas acima de tudo, porque são essa tua rede de relacionamento que vai te engajar, que vai te dar os primeiros passos, a possibilidade de você participar dos primeiros atos enquanto advogado, para que você ganhe maturidade, para que você consiga com o tempo criar uma autoridade sobre o seu nome. Então é importante que o advogado ele tenha essa percepção. E as pessoas lhe vejam como referência, né? Um profissional responsável, ético, né? Humano. E a gente sabe, professor, que a advocacia é uma carreira de construção a longo prazo. Sim. Ninguém inicia e se torna a grande referência. Esse grande daí advogado. Já é, né? Mas para chegar lá tem uma etapa, tem um processo. O primeiro passo, né? Tem o primeiro passo e aí a gente não pode perder que começa na faculdade, né, doutor? Por isso que realmente, como o doutor Marcelo aqui falou, né, é muito importante projetos como esse aqui da Uniexamais, né, que ampliam, né, as oportunidades que os nossos alunos têm de ter uma formação mais completa possível. Doutor Marcelo, interessantíssimo o nosso debate. Queria lhe agradecer. Doutor Marcelo, que é um advogado com uma vasta experiência no direito criminal, presidente do Instituto Paraense de Direito de Defesa. Então, realmente foi muito interessante, doutor Marcelo. Muito obrigado. Espero lhe encontrar, se não nos tribunais, quem sabe num brega aí, numa aparelhagem, que eu já sei que o senhor realmente é do brega paraense. Então, muito obrigado, doutor Marcelo, pela sua participação aí, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, professor Rafael. Eu fico extremamente lisonjeado de poder contribuir de alguma forma com os colegas que estão passando pela mesma fase que nós já passamos. Sim. Alguns. A gente não precisa dizer também quantos anos atrás. Mas realmente assim, é uma atividade que foge à normalidade e que faz ou cria a percepção de que o advogado, de que o acadêmico, ele tem que ter uma visão crítica. Sim. Que ele precisa ter uma visão sociológica, filosófica para discutir aquele tema, mas de uma maneira leve, descontraída, valorizando a cultura do nosso estado. Que está em alta aí, que já que nós estamos vivendo esse momento de valorização da nossa cultura, que a COP vai acontecer na nossa cidade, na nossa capital. Então, realmente fico muito lisonjeado, parabenizo mais uma vez o senhor pela iniciativa. A organização desse projeto é uma organização impecável, lhe confesso que assim, fiquei surpreso com os detalhes, né? É que o pessoal não vê, né? Tem todo um bastidor aqui, né? Da gente fazer o convite, preparar um roteiro. Que bom. Eu realmente fico muito grato pela oportunidade e desejo cada vez mais sucesso nesse projeto. Obrigado, doutor Marcelo, e obrigado a você que ficou até agora aqui assistindo esse nosso episódio. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e também assistir os próximos episódios do Pode Crer, do Centro Universitário Orgulhosamente da Amazônia. Muito obrigado, pessoal, e até uma breve oportunidade. Tchau, tchau!